Hoje a gente tem um assunto interessante, uma coisa que acontece bastante no consultório e que eu tenho algumas dicas para dar, algumas discussões para a gente fazer a respeito desse tema das úlceras crônicas. Quando é que a gente tem que ter medo, quando é que a gente não pode ser negligente, mas principalmente a gente não perder a oportunidade de tratamento dessas lesões. Alguns de vocês sabem, outros talvez não saibam, mas eu sou um dentista de mocho, atendo pacientes diariamente. Então sempre que eu procuro mostrar e discutir aqui é do campo de batalha. É da minha rotina de atendimento, são protocolos de tratamento que eu estou testando, são formas de examinar e ver o paciente que eu estou testando e estou adequando todos os dias, porque eu estou todos os dias fazendo isso. Então vem muito claro da bagagem que a gente formou quando fez os cursos de formação analítica, de pós-graduação, do que a gente estudou, do que a gente aprendeu com os professores, mas muito aqui é cenário de campo de batalha realmente. É o que está aparecendo bastante para mim. É o que eu estou fazendo mais no meu dia a dia de atendimento, junto com aquelas questões que a galera manda, que a galera pergunta, principalmente os alunos do curso, né? Os casos que eles vêm mandando para a gente ajudar no diagnóstico são grandes ideias para nós conversarmos aqui. Então, esse reflexo das nossas conversas com os casos e as dúvidas dos alunos do Curar e Transforma, com a minha rotina de atendimento no dia a dia de consultório, e é diário mesmo, é de onde vem basicamente o conteúdo e as ideias. Discutir úlceras crônicas passou, ou me pareceu ser algo relevante, justamente por eu receber muitos encaminhamentos de pacientes que têm úlceras crônicas nas suas mucosas, em diferentes situações, e que, gente, sinceramente, assim, né, bem francamente, assim, eu recebo casos de colegas muito habilidosos, muito talentosos, para fazer aquela especialidade que eles já têm ela consolidada, e que quando aparecem essas úlceras aí, esses caras me mandam os casos. Para mim é muito bom, claro, né? Tem atendimento, rende em consultório, mas eu fico pensando nessa repercussão para quem está distante de mim, fisicamente, por exemplo, que não pode encaminhar o paciente, e quanto isso pode estar representando ou de angústia para o profissional que não está sabendo manejar o caso, ou de angústia para o paciente, porque com muita frequência esses pacientes procuram um atendimento com essa queixa principal, porque eles percebem a ferida, e é justamente essa a queixa do paciente, né? Doutor, eu estou com uma ferida na boca. Ou então aquele lance clássico, né? Eu estou com uma afta, né? Porque os pacientes chamam tudo que tem na boca de afta. Mas aí o paciente vem com aquela história de que está com uma afta. Ou então ele conta a história que está com a ferida, então isso é motivo de angústia para ele, por isso ele procura esse atendimento inicial. Com muita frequência isso é a queixa principal da consulta, diferente daquelas situações onde no exame físico nós encontramos manchas brancas, manchas escurecidas, outros tipos de alteração nas mucosas do paciente. E é claro que tem também aqueles apavorados, né, que vêm consultar e já largam de cara assim: doutor, eu estou com câncer de boca. E aí você faz a pergunta, né, como você sabe? Não, que apareceu uma ferida aqui na minha boca e não pode ser outra coisa, só pode ser câncer. Faz 3 meses que eu estou com essa ferida aqui na boca e ela não cicatriza. Já nessa conversa inicial você pergunta: ela mudou de tamanho? Não pergunta se aumentou, não pergunta se diminuiu, porque você está induzindo a resposta. Pergunta se mudou de tamanho. Fica a dica aí, ó. Pergunta para o paciente se a lesão mudou de tamanho. Aí tem aqueles caras malandros, né, que respondem assim: mudou, e tu continua sem saber, porque precisa saber se mudou para mais ou mudou para menos, né, se a lesão cresceu ou diminuiu. Isso às vezes acontece, mas muitas vezes o paciente vai te responder que diminuiu, que aumentou, ou que está do mesmo tamanho. E se ele responder que mudou, então aí não adianta, você vai ter que vir com a questão fechada aí na pergunta, né? Mas ela aumentou, mas ela diminuiu, enfim. Porque se ele relatar para você que tem essa lesão há 3 meses e ela não mudou de tamanho, ele não percebeu o crescimento e ainda por cima ela dói, você já de antemão pode garantir para o paciente: olha, você tem uma possibilidade quase zero
disso ser câncer de boca, te tranquiliza, a gente vai examinar, vai ver o que é, mas só pela história que você está me contando, e é por aí que a gente tem que começar a avaliação dessa úlcera crônica, é por aí que a gente tem que começar a avaliação de todas as lesões, você já pode definir isso. E quando a gente está comentando, é por aí que você começa, essas perguntas você tem que fazer. Na verdade, gente, o que a gente está falando, o que a gente está descrevendo é raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico, ele vem justamente de campo de batalha, vem justamente do atendimento. É você ir orientando o pensamento já antevendo, já com algum diagnóstico presuntivo, algum diagnóstico provisório na sua maneira de pensar. Então, vê bem, é claro que quando o paciente diz para você que ele está com aquela ferida dentro da boca há bastante tempo, você não viu a ferida ainda, mas você já tem essas informações, né? Não é úlcera crônica ainda o diagnóstico que você tem que concluir. Calma, tem mais coisa que pode estar na parada, você pode ter lesões autoimunes que estão acontecendo na boca, você pode ter manifestações de doenças infecto-contagiosas que estão acontecendo na boca, mas você já começa a orientar o seu processo diagnóstico e a eliminar coisas que também são úlceras, coisas que também são feridas e podem estar acontecendo na boca. Então é muito importante você ir pautando essa avaliação inicial através das perguntas para você poder determinar realmente se você está frente a uma lesão que ela é uma úlcera traumática ou crônica, a gente pode chamar como quiser aqui, ou se você está frente a outra patologia, bem antes de fazer o exame físico. Então, essas três circunstâncias são muito frequentes. Não. Isso ser a queixa principal e o motivo da consulta. O paciente referir que tem uma afta, mas pelo tempo de evolução não é afta. A afta é uma doença que tem uma patogenia própria e não devemos confundir ou chamar tudo genericamente de afta, porque não é assim. E aquele paciente que vem muito assustado, pensando que tem uma lesão maligna, pensando que tem um tumor. E olha só, nós vamos ter uma preocupação grande de ter segurança na condução e de elaborar essas hipóteses aí do diagnóstico diferencial. Porque assim, daqui a pouco você vai chegar à conclusão que talvez você não queira tratar o caso. Você queira eventualmente encaminhar o paciente e abrir mão desse tratamento. Mas você precisa ter tranquilidade para fazer esse processo, para não apavorar o seu paciente, para não assustar ele e para que ele não pense que ele tem câncer, quando aquilo não tem a ver com câncer de boca. Por outro lado, você não pode também ser tão despreocupado ou tão despretensioso na sua colocação, na sua conversa, na sua explicação, a ponto de o paciente não valorizar a lesão. Então é possível, ou é preciso que você explique direitinho suas hipóteses de diagnóstico e suas consequências. Porque úlceras crônicas, elas podem estar acontecendo em diferentes localizações da boca e em função dessas diferentes localizações, você também vai formular hipóteses de diagnóstico diferentes. Muitas vezes o manejo é parecido, né? Você vai usar formas de tratamento muito semelhantes, mas acontece que você sabe, por exemplo, que no lábio inferior de pacientes idosos, de pele clara, se for homem, se for tabagista, bom, aí você começa a aproximar as suas hipóteses de fatores predisponentes do câncer de boca. E lá na mucosa, no fundo de sulco, que tem uma dentadura associada, você começa a afastar dessa possibilidade de que aquilo eventualmente vá se tornar uma lesão maligna. E aí entra um outro ponto importante de diferenciação. Se você pegar livros mais antigos, e olha de novo a história, né? Poxa, a gente precisa lembrar que demora para um livro ser publicado, pelo menos 2 anos. Então, quando o livro sai lá na prateleira para a gente, ele já está com pelo menos 2 anos de defasagem, esse é o tempo médio entre você começar a escrever o trabalho e passar todo o processo.
e que também tem muita coisa que a gente copia para usar de referência bibliográfica. E uma das coisas que aparece com muita frequência na literatura odontológica, de patologia, de estomatologia, é que úlcera crônica pode ser fator predisponente para o câncer de boca, e em algumas referências bibliográficas você encontra a questão também da relação disso virar câncer. Então aí é uma lesão cancerizável, não é só um fator predisponente. Gente, você não tem essa evidência científica. Mas tem um detalhe nessa jogada. Olha só, para você ter o tumor maligno, você precisa mexer lá no DNA da célula. Então você tem uma ferida ali crônica, ou um trauma mecânico ali, não faz isso. Por outro lado, você tem uma úlcera aberta. Você tem uma área de exposição do tecido. E aí tem uma expressão que eu acho muito engraçada, né? A galera fala assim, solução de continuidade, quando você tem uma ferida. Parece que a continuidade, o fato do epitélio estar inteirinho, é um problema. E você solucionou esse problema da continuidade e acabou expondo o tecido. Então, quando você tem a ferida aberta ali, quando você tem a úlcera instalada, o tecido está exposto. O tecido está exposto e por o tecido estar exposto, sim, ele está sujeito à ação de carcinogênicos, de outros fatores predisponentes para o câncer. Então, imagina um paciente que é tabagista e tem uma úlcera crônica. Por outra razão qualquer, uma aresta de dente que está traumatizando a língua, e aí sim você está potencializando a ação dos agentes carcinogênicos que estão no cigarro naquela área lá. Então é um raciocínio que dá algumas voltas, é um raciocínio um pouco mais complicado, que determina que você não deve fazer essa relação de que o trauma crônico vai virar câncer, mas tem algumas situações que podem haver interfaces aí. Então, deixa eu mostrar umas situações aqui para vocês. Então, gente, assim, ó, dentista que resolve lesão, tá? Então, a gente está aqui para resolver os casos dos pacientes. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, gente, precisa chamar lá no básico. Tem que ter um pouco dessa base presente quando a gente está fazendo lá o dia a dia de consultório, o dia a dia da clínica. E nesses casos das úlceras crônicas, nós precisamos lembrar das respostas do tecido. A gente precisa lembrar como é que a cicatrização acontece. Você não precisa saber detalhadamente como funcionam os mediadores químicos, lá, como é que o macrófago ativa o fibroblasto depois que o macrófago fez a limpeza da área para que o fibroblasto inicie a produção do colágeno. Cara, não precisa ir tanto, não. Mas você precisa lembrar um pouquinho da sequência de eventos. Lembrar que você não pode mais ter pus. Lembrar do básico. Lembrar que você precisa estar com conjuntivo estruturado, que o epitélio, e a mucosa é toda epitélio, essa mucosa então ela só vai avançar sobre a ferida quando você tiver o conjuntivo já composto ali, estruturado. Essa é a sequência de eventos. E que também isso vai acontecendo de forma simultânea, né? Você vai estruturando o conjuntivo e a partir das bordas aquele epitélio vai vindo para fechar a ferida. Vê bem, nós não estamos pensando nesse instante como a úlcera crônica se formou. Nós estamos pensando como ela vai se resolver. Porque se ela não está se resolvendo, nós precisamos tentar caminhar nessa seara aí para tentar definir como a gente pode ajudar nesse processo. Então você precisa lembrar da sequência de eventos biológicos que vão acontecer ali naquele tecido para que isso se desenvolva naturalmente. E você precisa, mais para a questão do seu diagnóstico diferencial, saber do tempo que isso está evoluindo. Aí vem uma outra questão do tempo, que é você determinar uma forma de tratamento e esperar que aquela úlcera responda à forma de tratamento que você impôs. E para que você tenha uma noção, uma avaliação adequada da forma de tratamento que você escolheu, se a ferida está respondendo ou não, você precisa lembrar então da cicatrização justamente daqueles tempos. Lembrar que em 7 dias, numa incisão cirúrgica limpa, o epitélio fecha. Se você já tem uma úlcera crônica estabelecida, se aquilo vai fechar em segunda intenção, você vai precisar de mais tempo para que essa cicatrização aconteça. Mas as coisas precisam dar sinal de que elas estão evoluindo. E aí veio o medo que afasta a galera. O medo aquele
irracional que muita gente tem de você piorar um caso, ou de você ter um caso que era câncer e você não viu, e você pedalou e você errou no diagnóstico lá. Na verdade, essa questão de piorar o caso e de você perder tempo, ela está muito relacionada com esse momento do tratamento. É aqui que você tem que estar atento. Você começou a tratar a úlcera crônica, você tem essa noção da cicatrização, você tem essa noção dos tempos cicatriciais, e como a gente comentou aqui na imagem, você não precisa saber isso de forma muito aprofundada, mas você precisa ter uma ideia cronológica, e as coisas não mudaram. Passou 10 dias, passou 14 dias, passou 3 semanas às vezes que você começou a tratar a ferida e não mudou nada. Então você precisa revisar várias coisas quando isso acontece. Primeiro você precisa revisar se o paciente entendeu o que é para fazer e se ele está seguindo as suas prescrições adequadamente, que às vezes a gente explica as coisas e as pessoas entendem diferente. Então na outra consulta, quando o cara voltar para você avaliar, você precisa perguntar para ele assim, como você está fazendo o tratamento? Aí, às vezes, as pessoas se espantam, né? E dizem assim, só doutor, eu estou fazendo tudo o que o senhor me disse. Eles dizem, não, tudo bem, mas me conta como tu está fazendo. E aí, quando o paciente conta, às vezes você descobre absurdos. Né? Tá usando outra medicação. Ah, não, pois é, eu fui na farmácia, não tinha aquela medicação, eu acabei comprando uma outra que me indicaram. Enfim, você escapa de muitas armadilhas. O segundo ponto, você tem que revisar se as coisas não estão dando certo, é o seu diagnóstico. Será que aquilo é aquilo? E aí talvez você precise de mais exames complementares, você precisa revisar o processo. Então, gente, se não está dando resposta de cicatrização para úlcera crônica, você não deve insistir no tratamento que você já está empregando, porque tem alguma coisa errada nessa história aí. E essa alguma coisa errada, então, pode ser a forma que o paciente está, que ele entendeu do tratamento, mas pode ser também um erro de diagnóstico da gente. Errar o diagnóstico faz parte, todo mundo vai fazer erros toda hora, faz parte, é inerente. A gente não pode errar essa conduta e ficar então insistindo numa forma de tratamento que não está dando a resposta que a gente esperaria que houvesse. O outro ponto importante nessa sequência então de pensamento, de raciocínio clínico, é você pensar o que pode estar atrapalhando. Atrapalhando o quê? Atrapalhando a cicatrização, né? Porque se você tem uma úlcera crônica, provavelmente você teve um fator etiológico, que muitas vezes esse fator etiológico ele é traumático. Ele precisa ser corrigido. A grande maioria dos pacientes de úlceras crônicas que eu recebo, encaminhados de colegas, são pacientes que têm traumas evidentes, que são provocados ou por dente ou por prótese. Essa é a minha realidade. Né? Para mim, o que mais chega para tratar a úlcera crônica é paciente que tem trauma por dente, por aresta ou por borda de prótese. Tem um outro grupo, que é menor, que são os pacientes que têm úlceras crônicas no lábio. Esse aí é o grupo que, como comentávamos antes, você tem que estar mais atento, porque aí o potencial ou a possibilidade de que isso seja uma lesão maligna, ela é maior. Então você tem que estar mais ligado nesses casos do lábio, da mucosa de transição do lábio. Mas esses casos intrabucais, e é engraçado, né? O cara manda para o estomatologista e o problema não é de estomatologia. O problema é de prótese, o problema é de dentística. Ou o problema é das duas coisas, né? Prótese e dentística ali, você tem problemas odontológicos para serem resolvidos. E aí não adianta o estomatologista fazer o tratamento da úlcera crônica se o fator continua lá. E é justamente essa a grande evidência de que estomatologia está em todas as áreas, está em todas as especialidades. Então, você faz muitas vezes o tratamento medicamentoso, ou com laser terapia, ou associando laser terapia e medicamento para que a úlcera cicatrize mais rápido. E isso é um ponto importante, né? A gente deve tratar a úlcera crônica justamente por essa questão de ela deixar o conjuntivo exposto, né? Você está perdendo a proteção natural da mucosa. Então, você deve tratar a úlcera crônica, mas isso passa pela solução do problema odontológico. Não dá para fazer uma coisa antes da outra. Não dá para você encaminhar para o estomatologista
esperando que ele vá resolver aquela ferida se você continua com o problema da prótese, ou do dente, ou da dentística, seja lá o que for, atuando ali na mucosa. Para alguns colegas, isso é óbvio. Eu estou falando uma coisa que é evidente, tipo, se tu sair na chuva, tu vai te molhar. Mas na prática não é, gente. Na prática não é, porque justamente eu recebo muitos casos assim. E não tem problema nenhum nisso. As pessoas têm diferentes níveis de vivência da profissão. E por isso a gente precisa sempre dizer e esclarecer as situações. Então, não adianta você tratar a ferida, não adianta você usar o melhor medicamento, você usar antibiótico tópico, você usar clorexidina, você usar laser terapia, você usar tudo isso junto se você não resolver o que está entretendo o processo, e isso tem que ser feito primeiro. Se você não tirar dali o que está atrapalhando, você não consegue ser resolutivo no processo. Ou então, a sua medicação, a sua forma de tratamento, associação com a laser terapia, enfim, vai dar resultado, a ferida vai fechar, e dali a algum tempo você vai ter a recidiva da lesão. Voltou. E aí, né, o que você vai dizer para o paciente, né? Poxa, recidivas acontecem, nunca é legal. Às vezes não tem nada que ver conosco, porque é inerente à patologia, é inerente ao problema do paciente, mas às vezes ela acontece por falha nossa também. E, enfim, né, retratar o caso porque a gente deixou de ver alguma coisa, deixou de avaliar um detalhe a mais ali no exame físico que fez toda a diferença para que a lesão não voltasse, especialmente nesse caso das úlceras crônicas, e é muito chato, né? Isso não é legal. Então imagina uma situação como essa aqui do lábio, que é justamente a situação que você precisa ter atenção, porque você sabe que o câncer de lábio é muito prevalente no Brasil, porque o Brasil é muito ensolarado, e que pacientes de pele clara como esse, que já têm mais idade, isso quer dizer que estão mais expostos ao sol e que já têm mais tempo de vida, mais tempo de exposição à radiação, você tem chance maior para o câncer de lábio. E aí você vê que o paciente tem duas áreas ulceradas ali. Aqui o lance é o exame físico, assim, detalhado. Você tem que olhar esse caso com carinho. Se você tiver uma lupa no consultório, de óculos, uma lupa de pala, excelente, né? Olha a lesão com a lupa. É que nem a história quando a gente fala que tem lesão dentro da boca, se precisa mostrar para o paciente, a gente diz, coloca o espelho na mão. Tem colega que tem câmera no equipamento, usa a câmera justamente para isso, para que o paciente enxergue o que você está enxergando dentro da boca. Então tem colega que tem lupa aqui para fazer diferentes tratamentos, endodontia principalmente, cara, é a hora de usar a lupa aqui no exame. Então bota a lupa para você poder enxergar com magnificação ali e ter mais clareza do que está acontecendo. Está muito bem descrito, sinais de malignização, né? Borda elevada, infiltração e tal. Vai ter dúvida nesse caso? Sim, é claro que vai ter dúvida nesse caso. Vai ter dúvida sempre num caso como esse. Você sempre vai ficar pensando se você tem malignização aqui ou não. Onde é que está o erro? O erro aqui está em você perder tempo. Escolher uma forma de tratar essa lesão aqui e você não ter a evolução cicatricial desse processo num prazo aí de 10, 14 dias. Isso tem que melhorar, não tem que curar, mas tem que melhorar. E o que você pode fazer aqui? Bom, tem vários recursos. Tem diferentes pomadas cicatrizantes que podem ser utilizadas, pomadas que têm antibiótico, corticoide associado ou anti-inflamatório. Essas pomadas devem ser usadas de forma bastante intensa durante esse período. Você pode fazer um protocolo de laser terapia aqui, de laser vermelho. E aí não adianta você fazer uma aplicação, o ideal é que você faça 3 por semana. E se você não tiver resposta depois de 6, 7 sessões de laser terapia e não tiver resposta com a pomada cicatrizante, aí é o caso que você deve biopsiar. Porque aí é o caso que provavelmente você não está frente à úlcera crônica e você já pode ter malignização. Então esse caso está aqui justamente para mostrar aquelas situações onde a gente pode errar, aquelas situações que a gente pode ter medo de assumir o caso, mas também mostrar que tem um caminho, que existe um caminho para você conduzir isso com segurança. E é você, então, escolher um protocolo de tratamento para úlcera crônica, aplicar e reavaliar e ver o que resultado você teve em pouco tempo, num espaço curto de tempo.
E se não houve a resposta cicatricial, lembrando aquelas questões, né, dos conceitos de cicatrização, então está na hora de dar um passo para trás. Dar um passo para trás, revisar o diagnóstico, revisar o exame físico, tocar essas lesões é muito importante. Você precisa ter o tato ali. Isso você só aprende fazendo. Porque se tem áreas endurecidas embaixo, presta muito mais atenção nessas lesões quando elas têm áreas endurecidas embaixo, porque isso pode ser infiltração. Tem assim aquela forma simples, né, de você fazer o troço, que é você sentar o paciente na cadeira ali, nem passar a anamnese, né, ou dar aquela olhadinha na lesão no refletor assim, e dizer, quanto tempo tem isso, tá, usa isso aqui. Não, né, gente? Tudo está muito fundamentado no seu diagnóstico clínico ali. E como é que você vai determinar isso? Conversa com o paciente, saiba da vida dele, né? O que você fazia? Eu sou agricultor, eu, sei lá, faço algum outro tipo de atividade externa, né? Sou professor de educação física. Então, trabalha na rua, muitos deles, nem todos, né? Alguns trabalham indoor, mas muitos trabalham na rua. Então, mapeia todos esses critérios para ver a possibilidade de a lesão ser maligna ou não. É claro que não precisa ter fator predisponente para ser câncer, às vezes as pessoas fazem câncer sem fatores predisponentes, é isso, é assim mesmo. Mas você precisa ter essa fidelidade assim, do seu diagnóstico clínico, né? Essa mensuração. Se você está pensando que tem uma chance grande de ser maligno, não, aí você não faz tentativa. Você não passa por esse processo cicatricial, de tentar melhorar o processo cicatricial. Você já avança para a biópsia, porque se for maligno, tem que biopsiar antes de tratar. Qual é a mensagem importante aqui? A mensagem importante é, você confiou no seu diagnóstico e você aplicou o tratamento, mas dali a alguns dias você está vendo que não deu certo. Essa é a questão. Você está vendo que não deu certo, depois de um período de 2, 3 semanas, revisa tudo, não insiste no processo, né? A gente precisa, quando está lidando com lesões, assim, a gente precisa estar toda hora desconfiado, né? Precisa estar toda hora desconfiado do nosso diagnóstico clínico. E quanto mais você faz, mais você ganha confiança, porque você vai aprendendo, mais legal vai ficando, mais você gosta, e aí que está a armadilha. Quando você começa a ficar autoconfiante demais, você passa a não revisar os seus processos com o mesmo cuidado que você revisa no início. E a gente está mais sujeito ao erro grave, por incrível que pareça. A gente não está sujeito ao erro grave no início. A gente está sujeito ao erro grave depois que a gente já está fazendo isso há algum tempo. É mais ou menos assim quando a gente aprende a dirigir, né? Quando você sai dirigindo o carro no trânsito as primeiras vezes, você é extremamente cuidadoso. Né? Você cuida tudo, você está super atento. E isso acontece também quando a gente está fazendo o diagnóstico. Se você está começando a trabalhar com lesões no consultório, se isso é uma coisa nova na sua realidade, você está muito cuidadoso, porque você não quer errar. E aí depois o tempo vai passando, você vai ganhando mão, vai ganhando experiência, vai ganhando prática no raciocínio clínico, vai conhecendo melhor as lesões, mas não pode esquecer o básico, que é a conduta de diagnóstico. É você revisar o seu processo sempre. Você vê se as coisas estão evoluindo dentro dos tempos biológicos adequados. Se a cicatrização, se a regressão das lesões, elas estão acontecendo da maneira que deveria acontecer e você está tendo o resultado esperado. Esse é um caso que eu pessoalmente, aplicaria laser nele? Não, esse é um caso que eu não aplicaria laser, eu não iria tentar aqui a laser terapia, porque a possibilidade de esse caso ser uma lesão maligna, ela é maior pelo aspecto da lesão, ela é uma só, ela está mais estabelecida, mas volta todo o processo diagnóstico de você conversar com o paciente, de você definir o tempo de evolução disso, se isso vai e volta, se faz anos que ele está nessa história aí, se isso é uma coisa nova que está aumentando rapidamente ou não. Todos esses pontos da anamnese são importantes. Tentaria uma pomada cicatricial aqui por um período curto de tempo? Sim, eu tentaria, nesse caso, uma pomada cicatricial por um período curto de tempo, porque não está sangrante, ele tem crosta, ele não está ulcerado, ele não tem bordas elevadas. Então você vai muito na sua avaliação clínica aqui, e isso é muito importante. Aí você vai olhar o caso na semana que vem ou daqui 10 dias e você vai ver o que aconteceu. E se isso não melhorou, é a hora da biópsia.
para que você tenha a confiança ou segurança no processo aqui e você então não incorra naquela história que nós comentávamos de você eventualmente ter medo de piorar um caso. Na verdade, a gente está trabalhando nessa questão aqui, ó. Você precisa identificar quais são os seus obstáculos para esses diagnósticos clínicos, quais são os obstáculos para o processo de cicatrização, o que pode estar atrapalhando a cicatrização ali. Você precisa ver as lesões, né? Isso é importante, você precisa ver. Às vezes os pacientes têm úlceras crônicas intrabucais que ninguém viu. E o paciente está, de certa forma, bem acomodado com aquela situação, ela cronificou, ela não dói mais, ele não preocupa. Então você precisa ver. E aí vem a tomada de decisão, né, sobre o que fazer. E a tomada de decisão aqui vai envolver essa questão de se você vai fazer isso e o que você vai fazer. Né? Que tipo de tratamento você vai usar e qual vai ser a sequência. Quando você vai ver esse paciente de novo? Lembra da base do início da conversa. Lembra dos processos de cicatrização. Você sabe os tempos que o epitélio leva para cicatrizar, que a mucosa leva para fechar, de incisões limpas, de exodontias. O organismo ele não inventa processos biológicos. Ele vai seguir os mesmos padrões de comportamento biológico. Então você tem essa noção de uma forma muito clara. Todo dentista tem isso. Todo dentista que está atendendo tem esses tempos de cicatrização. Aplica isso na úlcera crônica. Você não pode esperar que ela tenha curado totalmente, mas você sabe que ela tem que ter melhorar. Tem situações que elas... Nem tudo é simples assim, né? Esse é um paciente jovem, esse é um paciente que tem menos de 30 anos. E aí tem aquela ulceração ali na linha média. Ele está fora da faixa etária do câncer de lábio. Não que não possa ter. Mas ela não responde ao tratamento com pomada cicatrizante e tal. E, nesse caso não foi usado laser terapia. E também ela não tem as características do carcinoma. Porque ela não tem borda elevada, ela não está sangrando, mas ela não desaparece. E aí sempre tem a possibilidade de você fazer a manipulação cirúrgica, e isso é o que foi feito aqui. Então esse é um caso bem clássico assim na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de conduzir os casos e de como a gente trabalha isso com os alunos, né? De como a gente ensina isso para os alunos. Fizemos o protocolo de tratamento ali, não funcionou em 2 semanas, cara, o próximo passo é tirar essa área ali. Então é uma cirurgia muito simples, que você faz uma incisão elíptica de cada lado ali, contornando a lesão, né? Elas vão se unir nas extremidades, e você faz pontos ali com o nylon, quanto mais fino, melhor. O nylon 5 zeros é o ideal para fazer essa sutura na mucosa de transição, para não ficar marca. E vai ficar uma marca no início, e que depois essa marca vai desaparecer nas fissuras do lábio ali. Isso não precisa entrar em plano profundo, não precisa entrar em músculo. Oriente o seu auxiliar para que ele posicione os dedos assim em pinça dos 2 lados aqui do lábio e aperte o lábio, então não vai sangrar nada. Na hora que você for suturar, ele dá uma aliviadinha. É um procedimento que dura 5 minutos, 6 minutos. Tremendamente mais simples e de menos risco que colocar o implante. Pensa no implante mais simples de fazer. No caso de implante mais simples para ser feito. Essa biópsia é 10 vezes mais simples do que esse implante que você pensou. E que normalmente as pessoas não têm, os colegas, né, não têm muito receio para fazer. Pensa na endodimolar que tem que ser feita. Pensa numa raspagem subgengival. Não tem nada que seja mais simples do que essa biópsia aí nesse lábio. Então é muito tranquilo. E aí você, claro, tem que mandar examinar sempre, né? Então tirou ali, vai para o patologista e confirmou inflamação crônica. E esse é o lance, ó. Muitas vezes você faz biópsias dessas lesões, dessas úlceras crônicas, e o diagnóstico que você recebe do patologista é de inflamação ou processo inflamatório ou uma descrição inespecífica de inflamação. É isso mesmo, pessoal. Porque é isso que o patologista vai ver lá. Ele não viu o paciente aqui na cadeira, no consultório. E como ele não viu aqui no consultório, ele não sabe o aspecto clínico, embora a gente descreva na ficha de biópsia. E como que ele está enxergando lá a inflamação, ele vai acabar descrevendo a úlcera crônica como inflamação. Eventualmente ele até coloca lá no laudo que é compatível
com úlcera crônica e tal. Mas assim, você sabe disso, então, né? Você sabe que o laudo vai vir descritivo de inflamação, provavelmente, talvez venha descrito com a área de ulceração ali. E é isso mesmo que se espera. Se vier carcinoma, poxa, aí muda tudo, né? Mas enfim, não veio, nesse caso aí, era realmente processo inflamatório. E aí, aquela situação, assim, que é uma... Para mim é muito frequente, eu recebo muitos pacientes com esse tipo de problema e é justamente a questão que você tem atrapalhando ali a dentadura. Então não adianta você tratar a úlcera aqui e se você olhar por vestibular, na região onde estaria o 42, 43, você tem uma úlcera pequenininha ali, mas lá por lingual tem outra maior, na região onde estaria ali o 32, 33. Gente, a causa disso aqui é a borda da prótese, então não adianta ficar passando, prescrevendo pomadas com hora base, pomada de corticoide, pomada que seja lá o que for, bochecho, com o melhor produto que existisse, se você não interferir na prótese. Então precisa corrigir o fator etiológico ali, que é o flanco da dentadura. Ah, mas eu tenho medo que seja câncer. Ah, faz o passo a passo, calma, faz o passo a passo. Né? Se você tem medo que aquilo que faz, remove o fator causal, ajusta a dentadura, olha o cara semana que vem, vai ter mudado tremendamente. E um outro lance aí, ó, olha como a estômago pode ajudar na indicação de procedimentos, porque se um paciente se colocar implantes ali e tiver uma over, ele não vai mais ter problemas com dentadura solta, porque dentadura inferior a gente sabe que é malabarismo, né, pessoal? Dentadura inferior ela fica sempre sendo equilibrada ali pelo paciente. E aí você pode, quer resolver definitivamente, implantes ósseo-integrados aqui, você não vai ter mais as úlceras crônicas. E outro caso, outro exemplo de caso que chega muito para mim também, são esses pacientes que têm traumatismos por arestas de dente, e na seta vermelha ali está mostrando uma ulceração que é pequena, e que na verdade, quando você faz o exame físico assim, clássico, tradicional, né, você vê os dentes aqui, você vê que tem uma falha dentária, e você vê aquela úlcera lá na língua. Mas a gente precisa ser um pouco mais ardiloso, assim, um pouco mais detalhista no nosso exame físico, e lembrar que essa língua não para, que essa língua anda para lá e para cá. E quando você começa a manipular, quando você começa a andar com essa língua, né? Então pede para o paciente colocar a língua para fora, você pega a ponta da língua dele com uma gaze, pede para ele deixar a língua relaxada e aí você movimenta a língua para lá e para cá, para lá e para cá, e daqui a pouco você vai conseguir encaixar ela ali a úlcera crônica no dente. Tem que tratar a ferida? Sim, tem que tratar a ferida. Que maneira você vai tratar? Bom, pode usar diferentes formas de tratamento, mas se você não resolver o problema odontológico ali, você pode até conseguir que a lesão cure, mas daqui a algum tempo a lesão vai recidivar de novo. Então, gente, trabalho de detetive. Faz um exame físico de detetive. Você precisa achar a causa daquela lesão. Se você não achar causa em lugar nenhum, provavelmente não seja uma úlcera crônica, seja um carcinoma, mas lembra que tudo isso começou com a anamnese, a conversa lá, lembra do raciocínio clínico, e se você já tem elementos para não pensar em câncer, melhora a sua investigação aí de Sherlock para achar o fator causal, para você ter sucesso pleno. Não adianta você dar uma melhoradinha na úlcera, né? Se você dá uma melhoradinha na ferida, você fica até com constrangimento de cobrar a consulta, de cobrar o tratamento. Não pode, você tem que ser resolutivo para que você possa efetivamente cobrar pelo tratamento da lesão. E isso é muito importante, né? Você não está fazendo tratamento de lesão como brinde do tratamento odontológico. Você está fazendo tratamento de lesão porque você sabe o que você está fazendo, você tem diagnóstico, você vai resolver o caso. Então essa também é uma situação que ela é mais clara, mais evidente quando você tem ali o flanco da dentadura, mas também para alguns colegas isso é óbvio, para outros não é tanto. Quando você tem a hiperplasia fibrose ali, né, o volume, né,
Normalmente o pessoal não tem medo, o pessoal tem segurança. Isso é uma lesão reacional por causa do flanco da dentadura. Mas quando tem a área ulcerada ali no meio, vem a insegurança, vem a dúvida. Faz o passo a passo, respeita o processo, corrige o fator etiológico evidente que está ali relacionado. Pode instituir alguma forma de tratamento aqui, de terapêutica, pode usar clorexidina, usar laser aqui, se você está convicto que isso é traumático. E olha o cara semana que vem. De novo, né? Faz proposta de implante para esse paciente aí que ele não vai mais ter problemas com a dentadura. O paciente não tem condições de fazer implante? Beleza, vamos fazer uma nova prótese, vamos reembasar essa aí, mas você tem que interferir na prótese. Vamos só desgastar, só fazer o ajuste. Mas para ter sucesso no tratamento da lesão, é preciso tirar o fator causal ali. Agora, nós vimos as situações do lábio que a gente precisava ter atenção. Mas também tem aquelas situações intrabucais que a gente tem que ter atenção. E qual é a situação intrabucal que usualmente assusta? Então, é essa quando você tem uma úlcera ali que é de um tamanho considerável. E principalmente quando ela está localizada na língua. Porque tem uma questão aí, né? Onde que mais aparece o câncer de boca? É na língua. Então você tem que estar sempre muito atento com a língua. Tem um monte de patologia que é própria da língua. E tudo que é patologia plausível de acontecer na boca pode acontecer na língua também. Então a língua ela é muito rica em problemas. E esses casos que tem esse aspecto assim já de lesão aberta ali, né, uma úlcera que está bem estabelecida, tem um fundo amarelado, tem uma borda branca. Vai olhando todos os detalhes, vai olhando todas as nuances, porque isso é importante. Você não tem evidência de borda elevada, mas sinceramente, cá entre nós, assim, não é uma lesão bonita, né? É uma úlcera feia. Uma úlcera que até assusta, tem um aspecto agressivo, mas que não tem as características do carcinoma. O que você vai fazer aqui? O que você vai fazer com esse paciente? Esse caso é o resumo da ópera. É o resumo de tudo que a gente conversou, na verdade. Então, vê bem, a principal hipótese aqui é que seja um carcinoma. Pela característica clínica, não. A característica clínica é de úlcera crônica, porque tem fundo amarelo, a borda é branca, não é elevada. O que é a borda branca? É ceratina, né? Está mais ceratinizado ali. Aí você vai fazer esse exame físico para tentar achar o fator causal. Vai corrigir o fator causal, vai tratar a úlcera. Pode usar laser aqui, o raciocínio que nós fizemos antes. Você está apostando que isso não é maligno pela sua experiência, pelo seu exame, pela sua vivência. Porque você está no Curar Transforma, mandou o caso pro professor Maurício, trocou uma ideia com ele te deu umas dicas ali no exame físico, você está com confiança nesse processo. Então você pode usar o laser sim. Não melhorou? Bom, aí você precisa manipular cirurgicamente. Você tem duas opções. Se você acha que isso é um carcinoma, depois de todo esse processo que não deu resultado, você faça uma biópsia parcial. Você tem a convicção ali de que é só uma lesão inflamatória que não está conseguindo cicatrizar, aí então você remove toda ela. Do mesmo jeito que foi feito naquele caso do lábio do rapaz aquele com menos de 30 anos. Remove toda a lesão, sutura em primeira intenção. Não é debridar, né? Porque debridar é quando você reaviva as bordas da ferida e aproxima elas com sutura. Mas mal comparando, né? Parecido o processo aqui. Na verdade, você vai remover tudo, né? Você vai remover ali em profundidade a úlcera toda também. Você vai tirar todo aquele fundo amarelado. Vai dar uma pecinha desse tamanho, né? Vai ser isso aqui. Mas tira tudo ali e sutura. Então, esse é o passo a passo. Então, vê bem, quais são as variáveis aqui. As variáveis é você estabelecer o diagnóstico clínico, e você estabelecendo esse diagnóstico clínico, você vai tentar então uma forma de tratamento. Se a forma de tratamento não der resultado, e quer dizer, pelo menos melhorar num prazo curto de tempo, você precisa revisar o processo